Senhor presidente, eu venho alertar o Congresso Nacional, o Senado, que irá votar a MP que caducou. A MP de ontem caducou e eu provei aqui, senhor presidente. Isso é muito grave. O parlamento já fez a sua parte. A MP caducou dos ministérios do desgoverno Lula. Eu pergunto mais uma vez ao senhor que está em casa, o que melhorou a sua vida com quase 40 ministérios para o senhor pagar essa conta? Não deu certo lá atrás, com o governo Dilma III, porque agora é o Dilma. As estatais foram saqueadas, utilizaram os ministérios. Senhor presidente, por gentileza, meu tempo de líder da oposição, por favor, senhor presidente. Então, utilizaram os ministérios para saquear o povo brasileiro. Não deu certo lá atrás. Por isso que esse governo não tem credibilidade, senhor presidente, para, obviamente, aumentar o número de ministérios. Se fosse um governo que tivesse credibilidade, que tivesse vencido as eleições sem parcialidade, mas não, é um governo totalmente envelhecido que só veio para vingança. Falei e provei. O recesso parlamentar, daí sim teríamos para caducar a medida provisória hoje. 23 horas e 59 minutos. Mas o desgoverno Lula esqueceu, senhores parlamentares, da sessão extraordinária convocada por este Congresso no dia 9 para votar, senhor presidente, a intervenção federal na segurança pública do DF. Consequentemente, ela venceu ontem, 31 de maio, senhor presidente. Está na Constituição Federal. Então, o Congresso Nacional, que o Senado vai votar hoje, já está caducado. Manda ele fazer um decreto, manda Lula fazer outra medida provisória. Se seguir a Constituição, que infelizmente não está sendo seguida já há um bom tempo, ela foi caducada, viu, senhores parlamentares? São fatos, não narrativas. Outro fato importante, senhor presidente, para lembrar aqui a população brasileira, é com relação à indicação do advogado do descondenado Lula. Ora, temos um presidente da República que foi condenado em todas as instâncias da justiça brasileira. Perdeu todas as ações na Suprema Corte Federal, que infelizmente muda de entendimento com o passar do tempo. Hoje interpreta um artigo de uma forma, amanhã interpreta um artigo de outra forma. Por conta disso, descondenaram Lula, que ele não é inocente, ele foi descondenado através de uma manobra da Suprema Corte. São fatos, não narrativas. E, senhor presidente, a legislação permite que o presidente da República indique quem ele quiser. Notório saber jurídico, etc, etc, etc. Mas é um escárnio indicar o seu próprio advogado nas circunstâncias que ocorreu, senhor presidente. Aí ele vai indicar Zanin, o advogado do descondenado Lula, para a Suprema Corte. Então, presidente Pompeu, a nossa democracia está sangrando literalmente. Aí eu pergunto aos senhores, o advogado Zanin, senhores parlamentares, tomará decisões imparciais? Lógico que não. Então isso é uma vergonha para a democracia brasileira, separação dos poderes, e mais uma vez a população fica a ver navios. Para provar o que estamos falando, senhor presidente, tivemos a indicação do deputado Zuco, do Estado de Vossa Excelência, para presidir a CPI do MST. E o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? O ministro da Suprema Corte autorizou a Polícia Federal a investigá-lo na mesma hora. É ou não é perseguição? É ou não é intimidação? É ou não é aparelhamento das instituições? Senhores parlamentares, população brasileira, temos o autor da CPMI, que é o deputado André, do Estado de Ceará, que no momento que iniciou a CPMI, o que foi que aconteceu, presidente? Polícia Federal conclui que ele teve participação. Ora, ele fez um tweet depois das manifestações. Pelo amor de Deus, presidente. E ontem, esse Congresso
foi desrespeitado mais uma vez. Marcaram a sessão para as 9 horas da manhã. Ficamos aqui esperando todo dia. Eu cheguei aqui de 9 horas da manhã para a sessão ordinária, senhor presidente. Saí depois de 1 hora da noite desse dia aqui, dia 1º, quando eu provei que a MP caducou. A MP caducou. E o Centrão, os partidos de centro, não cansaram de apanhar. Apanharam o dia todo e ontem do desgoverno Lula. E quando chegar no final do dia, eles votam a favor da medida provisória que vai extorquir o povo brasileiro mais uma vez. E para finalizar, senhor presidente, o que aconteceu com a jornalista brasileira foi algo terrível para a nossa democracia. Os capangas do ditador Nicolás Maduro, o narcotraficante sanguinário, que não respeita os direitos humanos, não respeita ninguém, agrediram a jornalista com participação de funcionários do governo Lula. Aí eu pergunto, senhor presidente, cadê a imprensa brasileira que tanto atacou o presidente Bolsonaro com relação à agressão a jornalistas? Não teve uma agressão física sequer, e agora teve. Uma jornalista que tem um currículo extenso, vários anos de serviço para a população brasileira, foi agredida. Cadê o governo Lula, que é o governo da paz e amor? Cadê a senhora Janja? Então, senhor presidente, está claro, o que está acontecendo no nosso país é algo assustador. A democracia não está sendo respeitada. Os 3 poderes não estão funcionando em harmonia. A democracia sangra todos os dias. E, infelizmente, não observamos nada em direção ao progresso, porque temos um desgoverno à frente do país que toma decisões autoritárias, ditatoriais e dá tapete vermelho ao ditador da Venezuela, que foi um motivo de piada internacional, e essa política externa que disseram na campanha política que iam fazer, não passou de mais mentiras do desgoverno Lula. Senhor presidente, demais parlamentares, peço a atenção de todos, que é um fato que envolve 2 nações. Por que 2 nações? O nosso Brasil, ultimamente, senhor presidente, está se vindo de chacota na comunidade internacional por conta da política externa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que infelizmente é o presidente da nação brasileira. Trouxe para o nosso país, senhores parlamentares, Lula da Fonte, esse é o Lula que presta, lá de Pernambuco, o senhor Lula que presta. Trouxe para o nosso país um ditador sanguinário, narcoditador, Maduro. Inclusive, nem a sua própria base consegue defendê-lo. Ele rompeu todos os tratados desta forma, senhor presidente. Colocou o nosso país numa situação dificílima perante a comunidade mundial. Sou eu que estou dizendo isso? Não, são os próprios partidos aliados. Reuniu os presidentes da América do Sul e os próprios presidentes de 2 países falaram isso que eu estou falando. Como o Brasil se passa para estender o tapete vermelho para o ditador. Lá na Venezuela, quem não sabe, Lula da Fonte, o Lula que presta, lá tem pouco mais de 20 milhões de habitantes, senhor presidente Pompeu de Matos. O senhor tem ideia de quantas pessoas já saíram daquele país para os outros países em todo o planeta Terra? 7 milhões. Eu moro na Paraíba, tem um ponto mais oriental das Américas, lá a Ponta dos Seixas, e lá tem milhares de venezuelanos passando as maiores dificuldades, nos sinais, pedindo ajuda, correram lá da Venezuela. Ou seja, quase 1/4 da população saiu daquele país por conta da ditadura sanguinária do Nicolás Maduro, que fraudou as eleições. Lá não tem oposição. Ele não respeita direitos humanos, ele não respeita ninguém. E Lula, senhores parlamentares, em especial do PT, eu sei que a situação dos senhores é difícil,
Eu sempre falei lá na Paraíba que eu era líder da oposição 3 anos, lá o governo do PSB. A situação dos senhores é muito difícil. É igual aquele filme, Missão Impossível, é defender o desgoverno Lula. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.